faça o seu melhor para o Senhor, porque desta maneira o Senhor será exaltado. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Celebramos o teu nome, Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se exaltado aqui, ó Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Canta minha alma a ti, Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu vou cantar com alegria louvores ao meu Salvador, que me consola todo dia, me fortalece em seu amor. Eu tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Eu vou buscar tua presença, te entronizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te exaltamos aqui, Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Canta minha alma, canta ao Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Santo é o teu nome para sempre, Jesus. Quero que você tome a sua Bíblia nesta hora.
Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Bem alto mesmo, pode levantá-la. Vamos falar juntos? Vamos falar? Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, é a Tua palavra que é o nosso alimento, Senhor. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, possa trazer salvação, reconciliação, Senhor, para que corações, ó Pai, possam sair daqui, alimentados pela Tua palavra. Conceda ao pregador, ó Deus, Tua sabedoria. Conceda-lhe acima de tudo, ó Pai, unção, no nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Vamos assentar. Quando lemos a Bíblia, os Evangelhos, nós ali vemos Jesus. Jesus é tão diferente daquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Vêm ou tentam retratá-lo assim de uma maneira que ele não é. Quando ele morreu, era jovem. Tinha 33 anos. 33. Quem aqui tem mais de 33? Está vendo? Daqui a alguns meses eu faço 65. Quase o dobro dele. Quase o dobro. Mas eu vejo Jesus do modo como ele é. Jovem. Não houve ninguém mais lindo sobre a face da terra do que ele. Mas não houve ninguém que tivesse ficado mais desfigurado do que ele. Ninguém foi tão torturado quanto ele. Ao ponto de Isaías escrever dizendo, olhando nós para ele, nenhuma beleza, não havia nada que atraísse. Tantos hematomas, suas costas rasgadas. Mas quando olhamos o modo dele viver, e a nossa fé, muitas vezes as igrejas querem sermão. Não é errado ter sermões. É preciso que as pessoas tenham um encontro com Jesus, conheçam Jesus. E hoje eu quero destacar com os irmãos uma série de pessoas que encontraram Jesus. Mas antes talvez delas olharem para o rosto dele, elas se prostraram diante dele. É tão interessante vermos o número de pessoas que se ajoelharam diante dele. Outros que abraçaram as suas pernas. Outros que ali choraram tanto como se estivesse lavando seus pés, propriamente com lágrimas. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. A nossa fé não é uma fé simplesmente de doutrina. A fé cristã é um relacionamento. É a nossa intimidade com Ele. Ou seja, a fé cristã é Jesus. Tire Jesus da nossa fé, ou tire Jesus, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Vira apenas uma filosofia, teologia, ética, coisa assim. Mas a nossa fé não é isso. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. Com Ele. E uma das coisas tão lindas é que Jesus nunca chutou aqueles que se aproximaram dele. Nunca.
nunca chutou. Nunca chutou. Nunca. E vieram pessoas com tantas desgraças, que não ousavam nem levantar o rosto para contemplar os olhos do Senhor. Pessoas que chegaram e abraçaram seus pés. Abra comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A partir do versículo de número 29. Todo tipo de gente, todo tipo de sofrimento que você puder imaginar, todos. Nesse único episódio aqui, é como se fosse assim, uma súmula de todos. Mateus capítulo 15, verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Nessa lista que está aqui, se você observar, o verso 30 diz, e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo. Ou seja, eles estavam carregando, era como se fossem assim fardos. Ou seja, muitas vezes situações que as pessoas têm, que parece que é um fardo. Ou seja, pessoas que em situações tão confusas assim, seja de doença, seja de desgraça, seja de um casamento que acabou, seja de um filho, seja mil coisas assim. Muitas vezes é um peso, um peso. E essas pessoas vieram, e diz assim, e os largaram. E diz aqui, e os largaram. E colocaram onde? Diz aqui, junto aos pés de Jesus. Eram coxos, pessoas que se arrastavam. Eram aleijados, pessoas que faltavam um pedaço no corpo. Eram cegos, que para ele a vida nunca tinha nenhum colorido. Eram os mudos, nenhum som. E outros muitos. Outros muitos. Não existe nada que cause infelicidade ao coração do homem que não possa ser trazido e deixado aos pés de Jesus. Não existe uma única situação que ele vai dizer, não, vou chutar essa aqui. Ou esse não pode ficar aos meus pés. Aos pés de Jesus. E o que o Senhor fez? Diz aqui o texto simplesmente assim, e Ele os curou. E Ele os curou. Sabe, toda infelicidade, tudo aquilo que machuca, que deixa assim cicatrizes, assim de tanta dor na alma, no corpo, nas lembranças, quando as pessoas não sabem o que fazer, e muitas vezes são esmagadas por esse peso. Nós encontramos nas Escrituras o único lugar aonde devemos colocar é aos pés de Jesus, aos pés dele, aos pés dele. Se você caminhar um pouquinho no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, Marcos capítulo 5, quantos aqui são pais e mães? Levantem as mãos, vocês, pai, mãe. Você sabe o que é ter um filho com problema, um filho doente, um filho envolvido pelas drogas, um filho que você olha e diz, o que fazer? Diz aqui o texto, Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar.
E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. É tão lindo saber isso aqui, porque a empatia de Jesus é aquilo que Ele espera de cada um de nós. Ou seja, Jesus foi com ele. Sabe o que é ir com ele? Não foi assim um atrás do outro, mas eu imagino que Jesus o abraçou. Eu não sei o que Jesus fez ali, mas naquela hora aquele coração desse homem com tantas lágrimas, aflito, a filhinha dele morrendo. A única coisa que ele faz é corre e se prostra aos pés de Jesus, aos pés dele. Ele abre o coração, expõe a sua ação. Jesus já sabia do que estava acontecendo, nada é novidade. Quando nós oramos, nunca é para Deus descobrir a nossa necessidade, porque Ele já sabe. Nunca. É para nós sabermos que Ele sabe. Nunca é uma surpresa para Ele. Você ora, não é para contar a Ele as suas necessidades, porque Ele já sabe. É para você saber que Ele sabe. O nosso grande problema é que muitas vezes nós esquecemos dessa realidade, que Ele sabe. E Ele mesmo diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Existem muitas vezes orações que as pessoas fazem: Jesus cuida de mim. Mas Ele disse que estaria cuidando de nós. Senhor, não me abandone. Mas Ele disse: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Quantas vezes nossas orações são orações de incredulidade, ao invés de serem orações de afirmação? Muito obrigado porque Tu estás comigo. Muito obrigado porque nessa viagem que eu vou, o Senhor vai, eu tenho certeza que o Senhor vai comigo. Muito obrigado, ó Pai. Entende? Nós não oramos para Ele descobrir a necessidade, Ele sabe. Eu é que preciso saber que Ele sabe. E nós temos uma facilidade grande para esquecer dessa realidade. Este homem, Jairo, líder da sinagoga, se prostra e diz aqui o texto: Jesus foi com ele. Era uma caminhada, Jesus foi com ele. Jesus nunca vai em silêncio. Eu creio que eles foram conversando. Jesus deixava que as pessoas tocassem. Veja Jesus, jovem, andando com ele. E você conhece também o final da história. Mas Jairo achou o lugar aos pés de Jesus. Em Marcos, ande um pouquinho para frente, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Marcos, capítulo 7, verso 24. Você que é mãe, filha, muitas vezes o desespero toma conta de você. E o desespero de uma mãe nunca é ignorado pelo Senhor. E olha o que fez essa mãe, Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. A filha estava possessa de um espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ela não falou nada com ele até então. Ela não deu um grito. Ela simplesmente foi onde ele estava e se prostrou-se aos pés dele. Quem era essa mulher? Verso 26.
Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinho eram, os judeus chamavam os estrangeiros, quem não fosse judeu, de cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu creio que ela estava ali ajoelhada, olhando para Jesus. E ela disse essas palavras: os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. E diz o texto, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aquela menina agitada, aquela menina endemoniada, aquela menina que ninguém segurava. Quando ela chega, encontra a menina na cama. Era descanso. Essa mulher achou aos pés do Senhor, prostrou-se-lhe aos seus pés. Muitas vezes pessoas dizem assim: eu não sou digna, eu não consigo é porque eu não sou digna. Eu já errei tanto na vida, minha vida foi assim, foi assim, foi assim, e eu não sou digna nem de me aproximar dele. As pessoas acham que só quanto mais santa a pessoa for, aí que ele vai ouvir. Ele mesmo disse: não é assim. Ele disse: os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. São os doentes, os desgraçados que precisam. Ele disse: eu não vim chamar, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E há um episódio dessa mulher aqui em Lucas 7. Abra comigo Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, o verso 36. Preste atenção quantas vezes vamos encontrar os pés de Jesus nesse episódio. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, ou seja, ela veio por trás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponha que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sempre que eu leio esse texto, pode aplaudir Jesus. O Senhor que nós conhecemos, não é esse que é a caricatura da religião. É esse acessível. Quando você vê essa mulher, o coração dela, ela queria uma outra vida. Ela queria algo chamado perdão. Queria algo chamado perdão. Perdão, a pessoa só pede perdão quando não tem condição de pagar. Quem tem condição de pagar, paga e não precisa perdoar. Não tem. Perdão é para quem não merece. Perdão é só para quem não merece. Nós só pedimos perdão quando não temos condição de reparar. Se tivermos condição de reparar, não precisa ter perdão. Paguei. Por isso que é a graça do Senhor. Essa mulher queria uma coisa. Ela não estava doente, não era paralítica, não era cega. Era atormentada por uma coisa chamada culpa. Culpa. E a culpa destrói. A culpa destrói. A culpa silenciosamente destrói. Uma pessoa que vive sob culpa, ela vai sendo sugada, ela murcha. E essa mulher, com ousadia, ela sabia onde Jesus ia. E ela entra naquela casa. Talvez muitos daqueles que estavam ali, quem sabe eram pessoas religiosas, mas de uma vida dupla. Quem sabe alguns que estavam ali tinham até usado daquela mulher. Mas ela entra por trás, abraça os pés de Jesus. Jesus não chutou a mulher. Ele não disse: você não é digna de tocar em mim. Ninguém é digno de tocar nele. Ninguém é digno de tocar em Deus por si mesmo. Graça, nós sabemos o que é. É aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Aquela mulher toca, abraça os pés. Os pés de Jesus estavam sujos. Mal cheirosos. Andando ali pelas ruas. Os carros daquela época não tinham cano de descarga, o cano de descarga era outro. Mas o que ela fez? Ela abraça e começa a chorar. E as lágrimas vão lavando os pés do Senhor. E com seus cabelos grandes, ela fica ali enxugando os cabelos, enxugando os pés do Senhor. Aos pés do Senhor. É lugar de receber perdão. Aos pés do Senhor é lugar de receber exatamente uma declaração de perdão. Ela não disse uma palavra, nenhuma. Ela não abriu o coração dizendo: Senhor, olha para mim, eu sou isso, aquilo outro. Jesus sabia. Sabe, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, não é para Deus descobrir dos nossos pecados, porque Ele sabe. A confissão é para nós sabermos que Ele sabe também. E há o poder para Ele perdoar. Essa mulher recebe do Senhor a graça. Recebe. E Jesus simplesmente termina dizendo para ela: vai, a tua fé te salvou. E Ele diz: vai-te em paz. Ela chegou atormentada, corroída pela culpa. A culpa acompanhava cada dia, cada momento. Mas ela sai da presença do Senhor, dos pés de Jesus, leve. Paz é leveza, paz é diferente. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Como é a paz do Senhor?
É quando Ele toma todo o nosso tormento, e ali na cruz, ao invés do tormento voltar maior para nós, vem a paz dEle. Porque Ele sugou todo o nosso tormento, toda a nossa culpa ali na cruz. E nos outorga hoje a sua paz. Em Lucas capítulo 8, o verso 35, encontramos a história de um homem tão interessante. Não tem o nome dele aqui. Mas esse homem aqui no verso 35 diz assim, Lucas 8, 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo. Essa expressão perfeito juízo é em paz, assentado aos pés de Jesus. Mas é assim que termina. Mas como que começa a história? No verso 26, mesmo capítulo, verso 26, Lucas 8, 26. Olha como era o antes da história desse homem. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Esse homem não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo o demônio saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Existem duas maneiras das pessoas se prostrarem diante dele. Ao primeiro momento, esse homem se prostrou diante dele, exclamando, dizendo: que tenho eu contigo? Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus vivo? Rogo que não me atormentes. Alguns se prostram e querem continuar da mesma maneira. Alguns se prostram e quando estão possuídos por demônios, eles não querem continuar daquela mesma maneira. O demônio, muitas vezes, pode até tentar se aproximar do Senhor, mas ele diz: olha, eu quero continuar vivendo do modo como eu vivo. Quantas vezes pessoas querem Jesus, mas não querem a libertação? Existem pessoas que querem continuar aquele tipo de vida, mas não é assim. A vontade do Senhor é que as pessoas possam sair da presença dEle. Esse homem antes era agitado. Diz o texto que ele arrebentava tudo, ninguém conseguia segurá-lo, podia amarrá-lo com cadeias, com correntes, ele arrebentava tudo. Era aquela agitação terrível. Mas diz aqui o texto, olha no verso 35. Depois acharam o homem de quem saíram os demônios, o quê? Vestido em perfeito juízo, perfeito juízo. Ele falava coisa com coisa, assentado aos pés de Jesus. Essa expressão assentado
Quando você fica sentado é porque você quer ouvir, não é assim? E assentado é você ficar muito tempo também. Assentado significa um lugar de descanso, uma atitude de descanso aos pés do Senhor. Sabe, tudo que o Senhor espera, você vai encontrar sempre aquelas pessoas assim, tão agitadas, e muitas vezes endemonizadas também. Muitas vezes pessoas vêm à igreja, mas há uma diferença muito grande entre a pessoa ser liberta e a pessoa ser salva. Ela só vai encontrar esse descanso através da salvação. Porque a libertação, se a pessoa é liberta, o demônio pode voltar de novo. E Jesus contou a história de um homem que vivia possesso. Era o valente. Aí chega o mais valente e expulsa o valente. Mas tempo depois, aquele demônio que saiu, ele volta, traz com ele mais 7, porque encontrou a casa vazia, limpa e adornada. A salvação nunca, o coração vai ficar vazio, porque Jesus vem morar no coração. Há uma diferença entre a libertação e a salvação. O ato da libertação, a pessoa precisa também convidar Jesus para morar na casa. Na casa fica o quê? A casa estava vazia, estava limpa e adornada. Tem pessoas que experimentam só a libertação, aí fica livre, tá bom e tal. Fica 1 ano, 2 anos, mas depois volta a desgraça toda na vida. Por quê? Porque ele experimentou apenas a libertação. É preciso que ele tenha o quê? Jesus morando. E ele diz, se alguém, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. Então, o cristão é aquele que tem Jesus morando dentro dele. Ele diz, eu entrarei. Eu vou morar. Eu vou morar. Esse homem estava o quê? Assentado. Assentado aos pés do Senhor. Abra comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 35. Lucas 8, né? 10 não, Lucas 8. Lucas 8. Deixa eu achar aqui. Acho que eu estou com o endereço errado aqui, mas eu vou achar. Não é isso mesmo. É Lucas 10, 38, queridos. Lucas 10, Lucas 8. É Lucas 10. O endemoniado já passou, é isso aqui. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada onde? Aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Existem coisas necessárias e existem coisas importantes. E o mais importante, essa mulher descobriu. Diz aqui o verso 39, ela estava o quê? Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Sabe, muitas vezes, quando a gente está assim tão agitado, a gente não consegue ouvir o que Jesus quer ensinar. E o melhor lugar para deixar Jesus ensinar é quando nós estamos prostrados aos seus pés. Sabe, os afazeres da vida sempre vai existir, sempre, sempre. Por mais que você lave uma panela, vai ter que lavar todo dia, querido. Todo dia vai ter que lavar.
Ou seja, nunca vai lavar uma vez, vai ficar lavado para sempre. Não. Suas tarefas da vida vão continuar sempre exigindo. Mas você não pode se perder no meio de tantas tarefas assim. Sabe, no momento quando essa mulher ficou ali, assentada aos pés do Senhor. A irmã dela chega e diz, Senhor, não te importas? Jesus se importa. Mas Jesus se importa com todas as coisas. Nada ele ignora, ele se importa com tudo. Mas ele volta e diz assim, ela, por que você, Marta, está inquieta, preocupada com tantas coisas? Ele diz, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. 1000 atividades você pode ter, mas a mais importante é esta, aos pés do Senhor. Muitos de vocês que estão aqui, não têm o privilégio de participarem das reuniões, dos cultos. Aqui em Lagoinha nós temos assim, trabalhos o dia inteiro, todo dia. Quando terminarmos essa reunião, começa o culto das 13, depois tem o culto das 15, depois tem os das 17 em inglês, depois tem os das 18, depois tem das 20 e 30, ou seja, o dia inteiro. Mas sabe, quando você vem para a reunião, quando você chegar aqui, que você possa assim ignorar, sabe? Ah, você esqueceu de deixar comida para o cachorro, não tem problema não, ele não vai morrer por causa disso. Ou seja, não fique aqui, mas fique aqui com essa intensidade. Eu quero estar aos pés do Senhor. Eu quero ouvir dEle. Eu quero aprender. Eu quero tocá-lo com meu louvor. Eu quero manifestar a Ele o quanto eu amo, o quanto Ele é precioso. Ela estava ali, se deliciando, ouvindo. Mas quando você caminha um pouquinho para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. É a história de um homem. Marcos capítulo 10. Verso 17. Marcos 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Mas ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, ali estava o moço prostrado diante dele, aos seus pés. Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse homem aqui não era dono de nenhuma propriedade. As propriedades eram que eram donas dele. Esse homem começou bem. Ele se prostrou diante do Senhor e ele disse, mestre, que farei para ter a vida eterna? Mas não adianta simplesmente o ato de se prostrar diante dele, o físico. Se meu coração não se dobrar, não vai passar nada. Não é simplesmente o ato físico de se dobrar diante dele. Se o coração ficar em pé, não adianta, não passa. É a atitude do nosso coração, é isso que conta. É isso que conta. Se prostrar. Não há impossíveis para o Senhor. Quando você chega em João capítulo 11, João capítulo 11, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui,
meu irmão não teria morrido. É tão interessante que ela não chegou olhando nos olhos do Senhor, afrontando, como se estivesse fazendo qualquer cobrança para Ele. Ela lança-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A nossa atitude de querer tirar satisfações com Ele, Ele sabia, Ele conhece todas as coisas. Diz o texto: vendo chorar, abençoou os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou onde o sepultasse. Ela lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Mas logo depois, Jesus ressuscita Lázaro, o irmão dela. Por quê? Sabe, quando nós nos prostramos diante dele, toda aflição vem, ela desaparece pela palavra do Senhor. Existe algo que Jesus, poucas vezes, nós vamos encontrar ele, uma coisa que ele gosta, que ele espera, é a expressão de gratidão. E há um episódio aqui em Lucas, capítulo 17, Lucas 17, abra comigo. Lucas 17. A partir do versículo 11. É a história de 10 homens leprosos. Esses leprosos não podiam tocar em ninguém, não podiam morar em casa, com família, absolutamente nada. Olha o que acontece. Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, eles ficaram como de longe, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém, não podia tocar em ninguém, porque se alguém fosse tocado por um leproso, ele ficava também, era considerado impuro. Esses 10 aqui de longe, e gritaram, mestre, compadece-te de nós. Olha o verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E esse não era nem judeu, nem era religioso, era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. É isso que Jesus faz. Aos pés do Senhor, a gratidão. Quantas vezes nós recebemos, esquecemos de voltar. Eram 10, um voltou. É por isso que cada dia, cada amanhecer, que você sempre possa dizer obrigado, Senhor. Obrigado. Seja grato, seja grato. Muitas vezes nós queremos agradecer a Deus só um livramento, dizendo assim, Senhor, mas você não sabe quantos livramentos aconteceram. Que a sua gratidão seja sempre assim, tão plena, mas tão plena, tão plena, tão plena, tão plena, tão plena. Sabendo que o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Mas coloque-se em pé no seu lugar agora. Um dos textos mais tristes da palavra está aqui. Em Mateus capítulo 27, o verso 29. Aos pés de Jesus. Mas alguns podem chegar aos pés dele com atitudes erradas, de zombaria, de escárnio. Vamos começar pelo texto, Mateus 27,
Vamos começar lendo pelo verso 27. Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate. 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam. Nós nos prostramos diante dele, não para escarnecê-lo. Nós nos prostramos diante dele para adorá-lo, para dizer: Senhor, eu reconheço que o melhor lugar para eu viver é aos teus pés, Senhor, é aos teus pés, aos pés do Senhor. Um dia, todos nós estávamos lá, era aquele tempo de escárnio. Hoje a nossa vida é outra vida. Nós vivemos nossa vida hoje. Nunca mais é para agir dessa maneira. E outra coisa, nunca permita, nunca que as pessoas se prostrem diante de você. O único que nós podemos nos prostrar é diante de Jesus. Só Ele. Quando você lê em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio, prega o evangelho, a glória e a manifestação de Deus ali é tão grande. Atos 10, 25 e 26 diz: aconteceu que indo Pedro a encontrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o quê? O adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Nunca se prostre, ou deixe que alguém se prostre diante de você. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Seja pastor, bispo, sacerdote, seja o título que tiver. O único a ser adorado é Ele. É Ele. Quem é cego espiritualmente se prostra diante de homens. Mas Pedro, quando Cornélio se prostrou, e diz aqui o texto: adorou. Adorou. Naquela hora, Pedro, ergue-te. Eu também sou homem. O único a ser adorado é o Senhor. O melhor lugar para nós vivermos, irmãos. Muitos querem perguntar assim: onde que é o melhor lugar para viver? Qual é o melhor lugar para viver? É exatamente dentro do nosso coração, tendo essa compreensão tão forte dentro da palavra do Senhor, deixando o nosso coração realmente descansar inteiramente no coração dele. Em Mateus 17. Mateus 17. Versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: se ajoelhou aos pés do Senhor: Senhor, compadece-te de meu filho,
porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois de verdade vos digo, que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Mas dessa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus ali está, vivendo assim. E o nosso caminho hoje é o que Ele espera. O último texto que eu quero deixar aos pés do Senhor está aqui no livro do Apocalipse. O meu lugar e ao seu lugar. Apocalipse capítulo 1, o verso 17. Vou começar a ler pelo verso 9. Apocalipse 1, versículo 9. Diz assim, Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino. Eu queria que colocasse o texto escrito, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando vi, caí aos seus pés. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Nesta manhã, eu planto no seu coração esta semente, aos pés de Jesus. Nossa vida é uma vida rendida, esta vida entregue a Ele. Esta vida quando nós nos prostramos diante dEle, nos prostramos. Ou Jesus é tudo na nossa vida, ou Ele nunca será alguma coisa. Ou Ele será o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Não há opção. Ou Ele é a nossa vida, ou não é a nossa vida. A nossa fé é Jesus. Ou seja, o nosso relacionamento com Ele. O freio que você tem para não pecar, nós não pecamos. Não é com medo da consequência do pecado, não. É porque todas as vezes que pecamos, entristecemos o coração do Senhor. Só isso. Só isso.
a nossa vida, essa totalmente entregue a Ele, rendida a Ele, rendida, 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 rendida. E nós vamos cantar essa música, render, essa rendição, essa entrega a Ele. Querido, se você tem visto Jesus, ou na sua história Jesus é só domingo, é só uma reunião, que hoje possa o Espírito Santo vivificar esta palavra ao seu coração, esta realidade da vida dele, e de vivermos prostrados diante dele. Não significa prostrado só que você vai andar de joelho. A pessoa pode andar de joelho e com o coração altivo, não é isso. É a atitude do seu coração, sendo ele o primeiro. E quando nós estamos prostrados, nós só falamos, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O resto é apenas o resto. É o amor dele que nos constrange. Quando ele ressuscita, aquelas mulheres aparecem e elas se prostram diante dele. Jesus se apresenta lá para aqueles dois em Emaús. Depois ele se apresenta novamente aos discípulos. Ele diz, vê as minhas mãos. Mas ele diz, olhem para os meus pés. Até a cruz, os pés de Jesus não tinham a marca dos cravos. Mas desde a cruz, os pés têm as marcas dos cravos. E quando você se prostra diante dele, você sabe que o sangue jorrou ali também. E que não há pecado ou culpa maior do que o amor dele. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. Seu casamento é marcado pelos recomeços. Sua saúde é marcada pelos recomeços. Os dias são marcados pelos recomeços. E cada dia é uma nova oportunidade de renovar o nosso amor ao Senhor. Levante a mão do seu irmão. Te exaltamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome, Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois no que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Senhor, nos prostramos diante de ti, Pai, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e
e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti. E mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, Senhor. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso, maravilhoso. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Nesse instante nós vamos orar. Levante as suas mãos. Levante as duas mãos.
Você vai colocar as duas mãos no ombro da sua esposa, se ela estiver do seu lado. E um homem vai colocar as duas mãos no ombro de um homem, e a mulher no ombro de uma mulher. Homem vai orar com homem, mulher vai orar com mulher, marido vai orar com a sua esposa agora. E você vai dizer, diga para ele, sim, meu irmão, diga, meu irmão, eu preciso viver sempre aos pés de Jesus. Ore por mim, porque eu sei que toda solução para minha vida eu só encontro em Jesus. Ore um pelo outro. Todos orando, todos. Senhor, nesta hora, teus filhos rasgam o coração diante do Senhor, se prostram diante do Senhor, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, aquilo que passa no íntimo, no profundo, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Tu sabes, ó Pai, aquele que está vivendo, marcado por conflitos, lutas, pecados, situações, ó Pai, as mais horrorosas. Mas, Senhor, que nesta hora, de um modo como só Tu podes fazer, Senhor, ó Deus, que cada um possa realmente, aos pés do Senhor, lançar toda a sua ansiedade, colocar, ó Pai, toda a sua aflição, toda a sua ansiedade. Senhor, ó Pai, venha manifestar, ó Pai, nesta hora, do modo como aqueles que procuraram o Senhor, que se prostraram diante do Senhor, receberam a Tua intervenção, que haja, Pai, de um modo como só o Senhor pode fazer. Vem, Senhor, venha intervir, venha manifestar, ó Pai, o Teu poder nesta hora, venha manifestar a Tua compaixão. Senhor, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão não sei aonde, mas, ó Pai, que nesta hora, Senhor, a unção desse lugar, Senhor, o fluir da Tua presença tão real nesse lugar, possa alcançá-los, ó Pai, para que possam experimentar a graça da vida, a graça da libertação, a graça do Teu favor. Pai, eu trago Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Olhe para mim. Eu creio que a maioria dos que estão com as mãos agora sobre o peito, você se recorda tão bem, você faz parte dessa maioria, quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Você se prostrou diante dele, ele entrou, mudou completamente a sua história. Mas eu quero que você se identifique agora, meu irmão, com milhares que estão aqui, e potencialmente milhões que participam conosco desse culto. Feche seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me prostro diante do Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso da salvação, do Teu perdão. Entra na minha vida. Nesta hora, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Com meus lábios eu confesso que o Senhor morreu na cruz em meu lugar, e eu assumo esta bênção pela Tua misericórdia. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, como o pródigo voltou, na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você agora, por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida.
Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, eu quero orar agora. Para que eu ore por você, eu peço que você levante uma das mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Sem constrangimento algum, levante a sua mão. Você que se reconcilia com ele, você que volta aos caminhos dele. Isso, erga a mão. Isso. Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir algo. Ninguém vai andar agora, porque eu preciso dos corredores todos desimpedidos, as escadarias. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, saiam dos seus lugares e venham até aqui. Quando vamos cantar essa mesma música, deixe o seu lugar e venha. Quero pedir que ninguém fique sentado agora, é batalha espiritual. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. É a hora. A reunião só é reunião quando você pode ver os frutos dela. É a hora de Deus para você. Vem, 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 vem. Jesus maravilhoso, vem. És minha inspiração Vem. a prosseguir. Vem. E mesmo quando é a hora de tudo Deus não para sua vai vida. bem, eu Vem. continuo olhando para ti. Vem. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Vem. Há um segredo no Vem. teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vocês que estão aqui podem ficar em pé, cheguem aqui bem perto de mim. Podem chegar aqui. Queria pedir a todos os pastores da igreja para se aproximarem, sem exceção de nenhum. Todos cheguem, todos meus pastores. Todos, todos. Você que continua aí no seu lugar, mas sabendo que seu lugar não é aí, venha também. Igreja, estenda as mãos agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas, Senhor. E ligamos estes corações ao Teu coração, para que a partir de agora,
cada um possa viver como filho, amado e querido do Senhor. Ó Deus, que cada um que se prostra diante do Senhor nesta hora, possa experimentar a realidade daqueles que se prostraram diante do Senhor, como estão aqui nos evangelhos. Mas agora, Pai, que esses corações jamais deixem, ó Pai, de viverem assim, aos pés do Senhor. Colocamos, ó Pai, cada um deles nas Tuas mãos, os abençoamos em Teu nome. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse Jesus, quando você disse Jesus entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Tudo será tão novo para você, tudo, mas tudo mesmo. E você nunca mais vai esquecer disso. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você levantou a mão e disse Jesus, você invocou o nome dele. E a salvação veio à sua vida. Mas nessa caminhada você não estará sozinho. Há uma família que você pode ter a partir de hoje, para acompanhar você. E eu quero que você conheça uma família que existe, cheia de carinho, de amor. Uma família que você pode contar com ela. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu quero que você vire para conhecer sua nova família. Tem um passo mais aqui, bem pertinho de mim. Olhe para mim. 1, 2, 3. Virem agora, olha. Olha. Família, é a sua família. Sem qualquer falsidade. É a sua nova família. Te abençoo. 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 Precioso. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.